Senhor meu Deus e meu Pai, Pai Deus Todo-Poderoso, estamos nesta tarde de segunda-feira mais uma vez para a glória do Teu nome. Primeiramente sendo grato a Ti, engrandecendo o Teu nome, Pai, engrandecendo a Tua majestade, engrandecendo, Pai, o nome, o único nome que está acima de todos os nomes. Pai, sendo grato a Ti por mais essa oportunidade de estar na Tua presença para adorá-lo, para bendizê-lo, na infinitude da Tua majestade, sabendo, Pai, que não somos dignos, Pai, de falar diante de uma grandeza, Pai, ao qual é imensurável, mas sabendo, Pai, que a Tua misericórdia também é infinita e a Tua graça é infinita e é suficiente. Por isso, Pai, somos gratos a Ti pela oportunidade de aprender mais e mais a cada dia da Tua palavra. Pai, que nesta tarde de segunda-feira o Senhor venha nos abençoar através da Tua palavra. Ela que é viva, ela que é eficaz, ela que transforma, ela que liberta, ela que convence o homem do pecado. É ela que traz a fé, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. A fé que é dom de Deus, dada extremamente por Ti e unicamente pelo Teu mérito. Pai, sabemos, Pai, que esta é a única forma de conhecermos a Ti. Se permanecermos na Tua palavra, conheceremos a Tua verdade e ela nos libertará. Pai, estamos aqui, Pai, de antemão, agradecendo por mais essa oportunidade. Deus, abra nossas mentes, transforma as nossas vidas através da Tua palavra, que não venhamos ser, Pai, mais uma pessoa ou outra que lê a palavra por cima, sem querer meditar nela, mas que o Senhor venha transformar as nossas mentes ao ponto de nos entregarmos como sacrifício vivo a Ti todos os dias, vivendo a Tua palavra, não só falando, entendendo a Tua palavra, não só falando, dando exemplo da Tua palavra, não só falando. É isso que eu Te peço, Pai. Seja pedra em nossas vidas, pedra de esquina angular, firmamento, base sólida, rocha inabalável. É isso que eu Te peço e Te agradeço, pelo nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém e amém. Pois bem, irmãos, estamos mais uma vez juntos nesta tarde para adorar o nome do Senhor através da palavra dele, e desde já gostaria de convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 8. Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 8, versículos do 5 ao 13, irmãos, para a glória de Deus. Se assim Deus permitir, nós estaremos falando desses versículos, que são versículos extremamente bonitos e importantes para nós entendermos a passagem magnífica do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse mundo. Glória a Deus por isso. Como eu sempre gosto de avisar os irmãos, a versão que eu estou lendo hoje aqui é a versão King James 1611. É uma versão um pouco mais tradicional, mais antiga, mais voltada para o texto no sentido literal da tradução. Mas independente da tradução que meu irmão tiver aí, o importante é que a palavra ela é a mesma, o sentido é o mesmo, mesmo que a palavra que esteja aí esteja um pouco diferente da minha daqui, mas o contexto, o texto histórico, o texto original, ele é o mesmo. Estamos aqui para adorar o Senhor. Evangelho de Jesus conforme Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 13. E na minha versão diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. Ordeno ao meu servo: fazei isto, e ele o faz.
Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que seguiam: com toda a certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vá-te, e de maneira como crestes, assim te sucederá. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Glória a Deus por essa passagem maravilhosa, né, irmãos? Estudo passado nós vimos um milagre maravilhoso de Cristo, que foi a cura do homem leproso, ou a cura do homem imundo, a purificação do homem imundo, ao qual trazia no contexto o homem que ele era acometido de uma doença terrível, né, uma doença ao ponto de vista da época de Cristo, há aproximadamente 2021 ou um pouco mais anos atrás, a doença da lepra, né, uma doença que naquele contexto era incurável, se tornava a pessoa impura, o tirava do contexto familiar, do contexto social, trazia sim uma doença não só dor física, mas também algo que era social, algo que era psicológico, pelo isolamento. E Cristo o cura de maneira que não somente fisicamente, mas psicologicamente, tocando naquele homem, mostrando que ele não veio somente para os sãos, mas para as pessoas que estavam doentes também. E nesse mesmo contexto nós estamos vendo agora aqui mais um milagre, mais um milagre de Cristo, dos versículos 5 ao 13, que é tratado aqui do servo do centurião, que nós vimos aqui. E nesses ambos os casos, Cristo ele age de maneira magnífica. Porém, nesse contexto do versículo 5 ao 13 e no capítulo que vem, se assim Deus permitir, que será outra cura, o Senhor Jesus Cristo ele vai mostrar o quão é importante a fé. E nesse contexto do versículo 5, irmãos, ao 13 e do próximo capítulo, que vai ser versículo 14 provavelmente ao 28, são duas pessoas que não faziam parte do povo judeu, duas pessoas que não viviam no povo que se intitulava separado, povo que se intitulava descendente, herdeiro do trono de Deus, herdeiro da grande herança do próprio Senhor Jesus Cristo. E não somente esses milagres, mas como todos os milagres de Cristo são magníficos, mas esse milagre ele é registrado por Mateus de maneira que nos mostra e nos leva a ter uma reflexão. Nós vimos aqui que começa o versículo dizendo: entrando Jesus em Cafarnaum. Mateus ele registra esse milagre logo após a descida de Jesus do monte, ao qual ele vinha pregando as bem-aventuranças, o sermão do monte que nós estudamos, e terminamos ele há 2 estudos atrás, que ele terminou ali no final do capítulo 7, e nós vimos que Cristo ele falou de questões acerca do reino de Deus e da maneira como o Filho de Deus ele tem que se portar, trazendo ali lições importantes. Eu até intitulei aqui de o código de ética ou a constituição do reino dos céus, o monte ao qual ele falou das bem-aventuranças. E ele descendo, ele cura aquele homem imundo da lepra, tornando-o puro e mandando que ele cumprisse a lei também no sentido de ser prudente. E agora ele entrando em Cafarnaum. Nós estudamos alguns estudos atrás, no capítulo, se eu não me engano, 4, que Cafarnaum é chamado Vila de Naum. Cafar é vila, Naum é do próprio Naum, profeta Naum do Velho Testamento, e era um local muito movimentado por ser um portuário, por ter um comércio muito grande ali, por chegar muitas embarcações de outros lugares, E Jesus ele entra em Cafarnaum porque também era um dos locais onde Cristo mais frequentava,
né? Muitos chamam esse local de o quartel-general de Cristo ou o quartel-general do seu próprio ministério. E quando ele chega em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando, né? E muitas pessoas não entendem, né, o que é um centurião. Nós vivemos em um contexto totalmente diferente, onde leis são diferentes, onde a estrutura de um estado, de um país é diferente. Hoje nós temos poderes executivo, legislativo, judiciário. E aqui nós vimos a citação de um homem que bateu cita de centurião, né? Centurião, um centurião. E apesar dessa breve aparição, né, no relato evangélico, esse centurião é dos personagens mais simpáticos e bem, como eu posso dizer, elogiado pelo próprio Senhor, né, em toda a história. Quem eram os centuriões, meus irmãos? O que é um centurião? O centurião, meus irmãos, era como se fosse a espinha dorsal do exército romano. Ele era ali toda a fundamentação, toda a base, toda a sustentação do exército romano. Lembramos, irmãos, que naquele contexto o mundo era um mundo que era dividido por hierarquia de monarquia, reis e capitão e exército e guerras. E Roma, ela era uma potência. Roma estava dominando aquela época, após abater ali o período greco-macedônico, né, que nós vimos que os gregos dominaram com Alexandre o Grande e depois com seus generais, Ptolomeu, né, Sóster, e vimos outros também como Seleucidos. Porém, Roma ela vem depois com Pompeu e outros, né, sendo uma grande potência. E por ser uma grande potência, ela possui um exército muito grande, né? E naquela época nós vamos ver também aqui nesse evangelho que vai falar que o exército era dividido por legiões. E cada legião romana, meu irmão e minha irmã, ele era composto por 6.000 homens, né? E cada 6.000 homens eles tinham como comandantes 60 centúrias, que eram 60 centúrias de 100 homens, por exemplo. Então 6.000 homens eram divididos em 60 centúrias de 100 homens. Então cada centúria tinha 100 homens, irmãos, 100 homens, né? E à frente de cada 100 homens existia um centurião. Então perceba, né? Uma legião eram 60 centúrias de 100 homens e 60 centúrias de 100 homens eram cada centúria comandada por um centurião. Então nós concluímos que cada legião tinha 60 centuriões no comando, correto? E esses centuriões eram verdadeiros soldados profissionais, veteranos do exército. Era responsável pela disciplina do regimento do exército. Ele que dava a coesão do exército romano, tanto na guerra quanto na paz. A moral das tropas eram totalmente dependentes desse centurião, né? Em uma das descrições do exército romano, Políbio, né, que era um homem da época contexto ali de Cristo, ele enumera as condições que deveriam reunir um centurião. Ele dá as qualidades. E fala que um centurião não devia ser atrevido ou buscar um risco inútil. Ele era um homem capaz de dar ordens, firme nas ações, dignos de confiança. Eles não poderiam ser ansiosos, lançar-se em combate ao léu. Eles tinham que reagir bem à pressão, que era muito grande. Eles deviam estar dispostos a manter o terreno, morrer em seu posto. O centurião, meus irmãos, resumindo, era o melhor homem, um dos melhores homens, ou os melhores homens do exército romano. É interessante, irmão, nós entendermos e assinalar que os centuriões, eles toda vez que mencionavam no Novo Testamento, eram pessoas respeitáveis, né? Nós vimos também que vai ter um centurião, nós vamos ver, que reconhece Jesus como Filho de Deus quando estava na cruz. Cornélio, o primeiro pagão convertido ao cristianismo, né? Cornélio centurião.
Conhecemos também o centurião que reconheceu Paulo como cidadão romano e resgatou Paulo da multidão. Nós vamos ver vários centuriões citados no Novo Testamento, mas esse em particular, tem algo de diferente. Esse centurião, ele é um centurião da Cesareia, e a sua atitude para com o seu servo, ela é diferente. Nós estamos vendo aqui um homem que comandava 100 homens de uma legião do exército romano, um homem apto para fazer várias decisões e com certeza com muitos bens, porque eram homens muito responsáveis no que faziam. E quando nós vemos a atitude que ele tem para com o servo, de se prostrar e de se humilhar, sabendo que aquele servo pode ser um escravo, mas o centurião estava preocupado com a enfermidade que o afligia, estava disposto, irmão, para fazer o que tivesse em suas mãos para curar aquele servo. Essa não era uma atitude comum entre os senhores de escravos naquela época, meu irmão. No Império Romano, um escravo não contava, era como se fosse um animal. Ninguém importava se ele ficava doente, ou se morria, ou se vivia. E quando nós vemos esse exemplo, é algo de se admirar. Esse segundo milagre registrado por Jesus é algo impressionante. Esse homem chega em Jesus, Jesus entrando em Cafarnaum, e pede um pedido veemente em favor do seu servo, que estava sofrendo em casa com uma paralisia. Jesus se dispõe a ir curá-lo. No versículo 6 ele vai falar: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo um horrível tormento. Esse centurião se prostra e pede em favor do servo. E Jesus responde: eu irei curá-lo. Jesus se dispõe a curá-lo, mas o centurião não se atreve, não se sente digno de receber Jesus na sua casa, e ele roga que cure seu servo à distância. Irmãos, isso é algo muito grande. Esse centurião, ele não era um homem somente extraordinário pela atitude como se manifestou a respeito do seu escravo, mas também disse que ele é um homem extraordinário de fé. Ele cria que o poder de Jesus ajudava. E ele queria que o poder de Jesus ajudasse sim a curar o seu escravo. Mas ele viu que tinha um problema nisso tudo. Ele era um gentio e Jesus era um judeu. E segundo a lei judaica, irmãos, da época, um judeu não podia entrar na casa de um gentio. Talvez nós lemos esse texto, irmãos, e nós nunca paramos para analisar o contexto da história. E esse é o contexto, meu irmão. Quando ele diz que não se acha digno de que Jesus entre em sua casa, não é pelo simples fato também dele reconhecer como um pecador? Claro que sim, porque ele teve fé, e Cristo vai dar testemunho desta fé. Mas aqui também se diz respeito à lei judaica da época. A lei judaica, ela não permitia que um judeu entrasse na casa de um gentio, porque para o judeu, lugares onde os gentios viviam eram considerados imundos. Existe um termo, um código de ética, que é o Mishma judaico, e ele estabelece uma regra, uma maneira. E ele vai dizer assim, e isso eu peguei, irmãos, aqui da Bíblia hebraica, da Torá, e da Mishma, que é uma tradição oral dos judeus. Ele vai dizer assim: as moradas dos gentios são imundas. E Jesus se refere a esta proibição quando pergunta: tenho que ir e curá-lo. Mais uma vez, Jesus se depara com algo que o mundo tem como imundo. Jesus Cristo, no milagre passado, ele cura uma doença que era incurável na época. Ele cura uma doença que aos judeus era
Era pior do que nós podemos dizer hoje o câncer ou qualquer outra doença, irmãos. Nós estamos no meio de uma pandemia que ela é contagiosa, mas para os judeus a lepra era incomparável. Mas não se trata de impureza, porque impureza para Jesus não significa nada, porque Ele é o próprio Cristo e Ele é o Deus que cura todas as coisas. Jesus Cristo não se nega a entrar na casa de alguém porque não era judeu. Quando Ele pergunta, e eu vou lá curá-lo, ou irei curá-lo, Ele não está se negando a entrar na casa deste gentio, mas Ele está pondo à prova a fé do centurião. E é nesta hora que a fé mostra a sua culminância. Como o soldado sabia perfeitamente o que significavam ordens e que suas ordens se cumpririam de maneira indiscutível e instantânea naquela época, porque ele era um centurião e comandavam 100 homens de uma centúria, ele responde: Senhor, eu não sou digno de receber na minha casa. Roga-lhe apenas que cure seu servo à distância. Ele roga, irmãos, para que Jesus cure o servo dele à distância. Versículo 8, ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas dizei apenas uma palavra e o meu servo será curado. Irmãos, é algo extraordinário. Ele está dizendo: Senhor, não é necessário que o Senhor venha à minha casa. Eu não sou digno que entre nela. O que tu precisas fazer é somente dar uma ordem. E eu sei que essa ordem será obedecida. Irmãos, essa palavra ela é dada única e exclusivamente pela fé. E Cristo vai testificar isso. Porque, irmãos, se não fosse pela fé que é dom de Deus, dada por Deus, que vem pelo ouvir a palavra, que vem pelo dom, é o dom de Deus, é dado pelo Espírito Santo. Nesse ponto culminante, ele sabe que a ordem do Senhor Jesus Cristo será estabelecida, porque não tem como ser frustrados os planos do nosso Deus. Nessas palavras da voz da fé, Jesus vai mostrar que o passaporte para nos ingressar nas bem-aventuranças e na felicidade de Deus é a fé. Jesus aqui usa uma famosa imagem judia muito vivida. Os judeus acreditavam que quando viesse o Messias, todos que sentariam a um grande banquete para celebrar o acontecimento. Jesus usa essa passagem justamente para falar dessa crença que os judeus tinham. A fé desse homem é grande, irmão. A fé desse homem é grande. Jesus admira-se dessa fé e atende o pedido imediatamente. O servo fica curado. E com essa passagem, irmão, Jesus Cristo ensina 4 lições importantes que nós devemos seguir. A primeira está nos versículos 5 e 6, que é uma grande necessidade. Jesus ele desce do monte das bem-aventuranças depois de proferir palavras de sabedoria para realizar grandes curas, irmãos, demonstrando o seu poder. Quando um centurião chega, centurião romano, gentil, e ele tinha sobre ele a autoridade, ele tinha sobre a sua autoridade 100 soldados. Porém, ele, movido por uma compaixão, irmãos, ele vai a Jesus interceder em favor do seu criado. O criado do centurião estava na casa, irmãos, estava acamado. Ele diz: meu criado, meu servo está na minha casa, paralítico, sofrendo horrível tormento. Nós sabemos, irmão, que uma enfermidade ela sempre traz desconforto e sofrimento. A enfermidade também, irmãos, ela revela o quão frágil e impotente nós somos.
Há momentos, meus irmãos e minhas irmãs, em que a nossa necessidade são aquém do que a ciência, do que o dinheiro e do que os recursos humanos têm possibilidade de nos prover. Hoje, meus irmãos, mais do que nunca nós temos visto que os tesouros que esse mundo pode nos dar, eles não são nada diante da grandeza do nosso Senhor. Nós temos visto o quanto tem sofrido a ciência para esmiuçar esta pandemia e cessar com esse vírus de uma vez por todas. Da mesma forma que, irmãos, está um homem que, em um momento de dificuldade, a ciência, o dinheiro, o recurso são insuficientes para diminuir a dor ou até resolver a dor. É nesse momento, meu irmão e minha irmã, nos versículos 5 e 6, que o centurião, despojando-se de qualquer vaidade, vai a Jesus implorar em favor de seu criado. Muitas pessoas, meus irmãos, eles têm deixado esse momento chegar para se despojar de si mesmo, para se diminuir, para entender que não é digno. Muitas pessoas, meus irmãos, têm deixado de adorar o nosso Deus pelo egocentrismo, mas quando chega uma situação como essa e ele vê a necessidade, ele tem que se despojar. Mas muitos vão somente pela dor. Quem dera, irmãos, se todos conhecessem a Cristo e não precisassem sofrer. Mas muitas das vezes a enfermidade, ela só nos mostra que o ser humano não é nada, é impotente, é frágil, que nada do que esse mundo oferece é capaz de dar aquilo que Deus pode dar. Isso é muito grande, meus irmãos. Isso é muito grande. E com esse sofrimento desse servo, esse centurião, ele nega a si mesmo e se prostra diante de Cristo, sabendo que Cristo é judeu e ele é gentil, sabendo que poderia levar um não, mas ele se despoja do seu próprio ego. E no versículo 7 existe uma grande decisão. Jesus diz: eu irei curá-lo. O evangelista Lucas, registrando esse mesmo episódio, ele destaca que os líderes de Israel pleitearam diante de Jesus a causa desse homem. Mas o próprio homem, irmão, ele não se considerou digno de receber Jesus em casa. Os homens daquela época, os líderes de Israel, o consideravam um homem digno de atenção. Levaram até Jesus a causa dele. O evangelista de Lucas vai citar bem essa passagem. Mas ele mesmo não. Uma vez que este homem, esse centurião, e nós vamos ver nos escritos e algumas passagens vai citar que ele tinha construído a sinagoga de Cafarnaum. Nós temos escritos históricos que vão dizer isso e relatar. E esses líderes religiosos, eles querem que Jesus o atenda por quem este homem é. Mas esse próprio homem sabe que ele não é digno de receber Cristo. E ele sabe porque ele é bom, irmão? Não. Ele sabe porque a fé, que é dom de Deus, estava nele. Porque Jesus, quando ouve a súplica desse centurião, ele resolve imediatamente atender o seu pleito. Irmãos, perceba, Jesus, ele nunca desprezou, nunca despreza e nunca desprezará um coração quebrantado. Aquelas pessoas que se achegam a Cristo com humildade jamais serão despedidos vazios, irmãos. Mateus capítulo 5 nós vimos que
o versículo 4 ele vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que é totalmente dependente de mim, aqueles que sabem que o que vale e o que prevalece é a minha palavra. Ele pode fazer um plano, mas a última palavra sempre é minha. Cristo ele não despreza um coração quebrantado. A humildade ela é fruto do Espírito Santo. Charles Haddon Spurgeon, que é conhecido como o príncipe dos pregadores, diz que não é mérito, mas miséria que deve ser a nossa alegação para com o Salvador. Paulo ele era profissional em falar isso, irmãos. Nós não temos meritocracia nenhuma diante da grandeza de Deus, mas o Espírito de Deus se engrandece na nossa fraqueza, porque quando nós estamos fracos, aí ele está forte. Paulo ele se apresenta em 2 Coríntios capítulo 11, irmãos. Do versículo 23 em diante, ele se apresenta como um cristão deve se apresentar. Fraco. Mas forte porque Cristo vive nele. Que passa por várias situações e tribulações, mas é merecido porque aquele que não merecia passou por ele. Não é mérito, mas é miséria. A nossa miséria que deve ser a nossa alegação para com Jesus Cristo. O terceiro ponto, dos versículos 8 ao 12, a fé gigantesca desse homem. Diante da decisão de Jesus de curar esse homem, curar o servo desse homem, de ir à casa para curar aquele criado, o centurião se sente indigno de tamanha honra e roga a Jesus que o cure à distância. O teólogo Munce vai dizer, irmãos, que a razão que havia pouco Jesus estendera a mão para tocar um leproso, a mesma razão que Jesus usou para curar aquele leproso, jamais Jesus hesitaria em entrar na casa de um gentio. Mesmo que na lei judia um judeu não poderia entrar na casa de um gentio, essa mesma lei dizia que um leproso era impuro, ele era imundo, mas Cristo o tocou e o purificou, porque aquele que é santo, ele purifica o que é impuro. Da mesma forma, o homem, o centurião, ele se sente indigno de que Cristo entre na casa dele. Cristo ele não hesita em entrar na casa daquele homem porque ele é o santo e ele santifica quem ele quiser. Aquele homem, sendo um homem que exercia autoridade sobre os 100 soldados, sabendo que as ordens deles eram cumpridas à risca pelos seus subalternos, ele coloca debaixo da autoridade de Jesus, reconhecendo a majestade e soberania de Cristo. Ele reconhece Cristo como autoridade, irmão. Porque no versículo 8 vai dizer: ao que respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dizei uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou um homem debaixo de autoridade. Olha o que ele vai dizer, irmãos: eu também sou um homem debaixo de autoridade, tenho soldados a minhas ordens. Digo a um vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. Ordeno ao meu servo fazer isto, e ele faz. Ele reconhece, irmãos, a majestade e soberania de Cristo. Ele reconhece que toda a majestade e plenitude é de Cristo. Jesus fica admirado e diz aos que seguiam que nem mesmo Israel havia encontrado fé tão genuína e robusta como daquele homem. Versículo 10. Versículo 10 vai dizer, vamos ler juntos: ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que estavam seguindo: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. E Jesus aproveita esse ensejo, meus irmãos e minha irmã, para iniciar um ensino que custaria muito e traria muito para os judeus. Quando ele vê essa fé desse homem, ele vai dizer que essa fé é genuína e robusta, grande,
E ele ainda afirma, aproveitando o ensejo, que muitos gentios viriam do Oriente e do Ocidente e tomariam lugar no reino dos céus. Ao passo de que os judeus, filhos do reino, seriam lançados fora nas trevas, onde há choro e ranger de dente. Ele vai dizer, irmãos, que muitos gentios viriam do Oriente e do Ocidente e aos lugares ao qual era para estar preparado aqueles que eram descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, eles iriam tomar, porque aqueles que estavam se achando descendentes realmente não estavam vivendo de acordo com o propósito de Deus. E ele diz que aquele que não vive de acordo com o propósito, meu irmão, é cortado e lançado no fogo. E mais uma vez ele cita isso, onde há fogo, choro e ranger de dente. Eu vou concordar, meu irmão, com Charles Haddon Spurgeon quando ele vai dizer que o céu será preenchido. O céu será preenchido de qualquer maneira, meu irmão e minha irmã. Se você acha que tem pessoas que são prováveis, eu te digo, se esses prováveis que você acha não for, os improváveis irão e encherão o céu. Olha a inversão de valores aqui, meu irmão. Aqueles que eram separados por Deus, aqueles que eram a nação eleita, os mais próximos são lançados fora, e os mais distantes são aproximados. Aquele centurião, ele vem do campo até Cristo, quando Cristo entra em Cafarnaum. E aqueles, irmãos, sacerdotes, que buscavam a todo tempo derrubar a Cristo, em contraposição daquele centurião que veio do campo a Cristo, esses israelitas, eles iam da sinagoga para o inferno. E quando eu falo isso, ele pode até soar muito pesado, irmãos, mas é mostrando aos meus irmãos e minha irmã que religiosidade não salva ninguém, que placa de igreja não salva ninguém. O que basta para mim, para você, minha irmã e meu irmão, é pregar a Cristo e este crucificado, mostrando que a crucificação de Cristo, ela é suficiente e completa. O fariseu era hipócrita e rejeitava a salvação. O gentio, ele era arrependido e reconhecia-se iníquo no seu sentido de não ser digno de Cristo e alcançar a salvação. Nesta passagem, Jesus ele cita um ditado muito popular da época a respeito daquele banquete que seria dado pelo Messias esperado pelos judeus quando ele viesse. Mas esse banquete, Jesus pega esse entendimento do banquete ao qual esses judeus estavam esperando e fala de outra maneira. Ele mostra que esse banquete ele será completo por aqueles que creem verdadeiramente em Cristo e não somente acham que fazem parte de uma nação eleita ou de um povo escolhido. Não. Deus não tem neto, meu irmão e minha irmã. Deus ele tem filho e tem filha. Não existe filho e filha de crente ou filho e filha de cristão. Existe filho e filha de Deus. Não existe nação ou pessoa que é mais meritória do que outra, não. Aqueles que vão ao Pai vão porque é o Pai que leva. Aqueles que veem Cristo porque Pai, o Deus Todo-Poderoso e Soberano deu para que aquele homem veja, para que eu e que você vejamos. É Ele que nos vivifica, estando mortos em nossos pecados. E o versículo 13 vai dizer que depois de Jesus mostrar que a mesa não será só tomada por aqueles que se dizem descendentes, ele vai dizer que de maneira como crestes, assim te sucederá, completando a obra na vida daquele homem. A fé, irmãos, honra a Jesus.
E Jesus, da mesma forma, honra aqui a fé. Jesus, vendo a fé deste homem e testificando da fé deste homem, porque a fé daquele homem está honrando ao próprio Cristo ao ponto de se humilhar e se colocar totalmente servo de Cristo. Um homem que era capitão, centurião de 100 homens de um exército, de uma legião de 6.000. Um homem que era dado por conhecer das artes e de tudo aquilo que era concernente ao mundo natural daquela época. Mas Deus escolhe quem quer na hora que quer mesmo. Esse homem ele se debruça, ele se humilha aos pés de Jesus pelo seu servo. Não porque ele é bom, mas porque Deus o colocou a fé assim. E quando a fé honra o próprio Cristo, Cristo honra a fé também. Jesus naquele momento ordena ao centurião que vá para casa e receba o milagre conforme a fé dele. E é tão nítido que a fé daquele homem estava verdadeiramente firmada que na mesma hora o servo do centurião é curado. Fé não é somente acreditar naquilo que Jesus pode fazer, irmãos. Mas fé é principalmente acreditar naquelas coisas que Jesus quer fazer. Porque não é eu e nem você que define o que Jesus quer fazer, o que Ele pode, mas sim Ele, pela tua vontade soberana. Jesus Cristo, Ele tem um poder que é capaz de vencer distâncias. Jesus Cristo, Ele se põe à disposição para ir na casa daquele homem. Mas essa cura aqui, irmãos, é um milagre impressionante, porque mostra que Cristo ele é onisciente e Ele não precisa estar fisicamente em um local para curar ninguém. Porque a cura dele vem pela fé, e a fé é dom dado por Deus. Irmãos, pensem o quão é maravilhoso esse milagre. O quão, irmãos, nós temos julgado pessoas que não fazem parte de uma casta que é conhecida como cristã. Mas será que não é esse que tem fé, realmente? Quem sou eu e quem é você, meu irmão e minha irmã, para medir ou mensurar a intimidade de cada um dos irmãos para com Deus? Ao ponto de que Cristo, ele aqui nesse momento, ele mostra aos judeus que se diziam doutores da lei, piedosos no que se diz respeito a cumprir os mandamentos, mas a fé nem chegava perto desse homem. Um homem que se humilhou diante do próprio Deus, e Deus, honrando a fé, que é dom de Deus, honra o pedido daquele homem. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, será que nós temos sido humildes como esse homem é? Será que nós temos tido a confiança que esse homem tem ao ponto de saber que Cristo, Ele com uma palavra pode curar e pode mudar a minha e a tua história? Será que eu e você, meu irmão e minha irmã, entende que Cristo ele é suficiente em tudo, não somente em poder, mas em glória e majestade e na tua própria palavra? Será que eu e você, meu irmão e minha irmã, estamos vivendo totalmente dependente deste Deus ao qual o centurião crê também e dá testemunho? Será que nós temos essa fé? Irmãos, perceba que o reino dos céus ele está aberto para qualquer um que deposita sua fé em Jesus. Os cristãos gentios, eles se equiparam aos judeus, aos patriarcas, porque Cristo ele cita claramente aqui que muitos virão do ocidente e do oriente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque, Jacó. Ele está falando aqui que não existe medida para mensurar quem merece e quem não merece, a não ser o próprio Deus. O reino dos céus, irmãos, está aberto
Quando ele diz que os filhos do reino, referindo-se aos judeus, ele mostra que não é porque você é ou acha que é um cristão, hoje no nosso contexto, como os judeus também se achavam, que é só você que será salvo, porque só Deus conhece o dia de amanhã. E Ele cura quem quer, muda quem quer, traz quem quer, porque tudo vem dEle, e tudo é por Ele, e tudo é para Ele. E por ter essa fé que é dada por Deus, esse homem foi respondido. Será que eu e você tem tido fé, meu irmão, minha irmã? Será que eu e você temos feito por onde? Será que eu e você, meu irmão e minha irmã, temos a capacidade de clamar como esse homem clamou? De prostrar-nos diante de Deus como esse homem se prostrou? De se considerar indigno de receber Cristo em nossa casa, mas com a fé de que Ele pode nos curar, mesmo não estando em nossa casa? Meu irmão e minha irmã, que a nossa fé venha estar depositada num Deus verdadeiro, em Cristo verdadeiro. Que possamos conhecer a Cristo de maneira correta, de maneira profunda, de maneira fundamental. Que possamos reconhecer a Cristo e saber que a vontade dele é soberana e que a palavra dele é suficiente e que ela nunca volta vazia e que ela nunca é ausente de totalidade. Quando Cristo chega, Ele faz por completo. Quando Cristo fala, Ele cumpre. Quando Cristo entra no negócio, aquele negócio só vai para ganhar. Porque Ele é Deus. E tudo que Ele faz é perfeito. Com isso eu te pergunto mais uma vez. Como está a tua fé? Como tem tido fé você e eu? Será que nós temos uma mínima fé como este centurião tem? Ou será que você tem imposto a Cristo o que Ele tem que fazer na tua vida? Ou será que o teu modo de orar tem sido: Deus, se o Senhor não fizer isso ou aquilo, eu não acredito em Ti mais? Ou será que você tem imposto a Deus aquilo que você quer, ao despeito daquilo que Deus quer em tua vida? Nós já estudamos aqui, meu irmão, que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. E tudo que nós precisamos, Ele acrescentará. Tudo que nós necessitamos, o que se diz respeito naquele contexto, a comida, a bebida e roupa. Nós precisamos de pouco para viver. Mas a única coisa que nós precisamos de muito para ter vida é muita fé. É muita gratidão ao nosso Deus que é infinito e grandioso. Amém? E com isso nós terminamos o estudo de hoje.